Bem, pessoal, vamos agora à segunda parte da nossa aula, que trata da resolução dos exercícios sobre termodinâmica. Vamos ver aí o primeiro exercício. Né? As figuras abaixo mostram três sistemas: o gás é ideal, Q é o calor, ômega é o trabalho. Ele está chamando o trabalho de ômega, trocou a letra, era tal, agora é ômega. Né? Q é o calor, ômega é o trabalho que o gás realiza, tá certo? Considerando que representa a variação de energia interna nos dois sistemas, são reversíveis, pode-se afirmar que... Bom, então, são três transformações que estão aí. A figura 1, veja bem, a figura 1, ele está dizendo, aí tem o calor entrando no gás, a figura 1, vamos olhar só a figura 1. Tem o calor entrando no gás, a variação de energia interna é zero e o gás realiza trabalho, só na figura 1, esqueça o restante, tá certo? Olhando a figura 1, o gás está recebendo calor, tá? O gás está dentro do recipiente, acendeu um fogareiro, pronto, embaixo do recipiente, está recebendo calor. Ele vai realizar um trabalho, a setinha do lado direito é ômega, ômega é o trabalho, ele diz. Mas não há variação de energia interna. Aí ele diz, não há variação na energia interna. Então, veja bem, se não há variação na energia interna, vamos olhar essa fórmula aí, U igual a 3 meios de RT. Repare, se não há variação de energia interna, então não há variação de temperatura. Está olhando a fórmula? U é igual a 3 meios de nRT. Aí embaixo, né? Ó, se não há variação de energia interna, também não há variação de temperatura, porque uma coisa implica na outra. Se U variar, varia o T, porque N e R são constantes. Se U variar, o T varia. Então, na figura 1, não há variação de energia interna. Então, não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, o processo é isotérmico. Se não há variação de temperatura, o processo é isotérmico. Eu vou repetir o raciocínio, olhando só para a figura 1. O gás recebeu calor e realizou o trabalho, mas não houve variação de temperatura. Agora eu desço e vejo a forma U igual a 3 meios. U é energia interna, viu? U é energia cinética. U igual a 3 meios de nRT. Se não houve variação de U, não houve variação de T. Então T é constante. Então na figura 1 o processo é isotérmico, porque o T é constante. Aí quando eu vou para a figura A, ele está dizendo que o processo é adiabático, está falsa. Quando eu vou para a afirmativa A, a gente concluiu que não tem variação da energia interna, a temperatura não varia, então na figura 1 o processo é isotérmico. Na letra A ele está dizendo adiabático. Errado. Está errada a letra A, tá certo? Então já provamos que a letra A está errada e vamos agora olhar a segunda figura. A segunda figura está dizendo que o gás não recebeu calor, nem perdeu. O calor é zero, o gás nem ganhou, nem perdeu, mas realizou trabalho. E tem variação de energia interna. Então não é isotérmica. Não é, porque tem variação de energia interna. Então a temperatura variou. Ele realizou o trabalho. Ele só não ganhou nem perdeu calor. Né? Se ele não ganhou nem perdeu calor, como é o nome dessa transformação? É uma transformação adiabática. Tá certo? Então, a transformação 2, a transformação da figura 2, tá certo? É adiabática. Se eu for olhar nas respostas, a figura 2, a B tem adiabático, pode ser a B, né? A B pode ser a resposta porque tem adiabático, processo adiabático. A C não tem,
A D não tem. Bom, então, meu amigo, pelo que eu estou vendo aí, a transformação 2, o gás não ganhou, nem perdeu o calor, porque o calor está igual a zero. Ele realizou o trabalho, ele teve variação da energia interna, mas não ganhou nem perdeu o calor. O nome dessa transformação é adiabática. Se eu for olhar, eu estou vendo que a letra C tem como a segunda transformação. Não é a diabática que tem ali, não. É a letra B que tem a diabática. Não é a D, não. É a B de bola. A segunda transformação tem a diabática. Então, tá com essa possibilidade. Né? E a primeira a gente descobriu que era isotérmica. Então, confirmou a letra B. Antes a gente já tinha visto que a primeira transformação é isotérmica. Agora estamos vendo que, como não houve troca de calor, ela é uma transformação adiabática. Confirmou a letra B. Confirmou a letra B. É a única que tem isotérmico e adiabático, tá certo? Então, resposta da questão, letra B. Ok? Agora vamos para a questão do número 2. Tem um diagrama PV aí, pressão versus volume. Está representada uma transformação cíclica. Cíclica é quando o gás retorna à posição inicial. Cíclica, olhando a figura que está aí ao lado, o gás sai de A para B, depois de B para C, depois de C para D, depois de D para A. Voltou ao ponto inicial, ao estado inicial. Quando isso acontece, a transformação é chamada de cíclica. O gás evolui, passa por várias transformações, mas retorna ao estado inicial, retorna ao ponto A. Aí é cíclica. Cíclica. Bom, então ele quer saber sobre essa transformação, o que é que a gente pode afirmar. Né? Vamos ver na letra A, vamos ler a letra A e depois olhar para a figura. Na letra A ele diz, no trecho AB o gás expandiu-se a aumentar de volume. Vamos olhar, de A para B, realmente, se você for procurar o volume embaixo, de A para B o volume aumentou. De A para B o volume aumentou. Então, no trecho AB, o gás expandiu-se. Verdade. Eu estou vendo aí uma expansão. De A para B, quando você desce para o eixo dos volumes, então, de A para B, o volume está aumentando. A seta está andando para a direita. O volume está aumentando. Até aí está certo. Expandiu-se. Agora, isobaricamente. Isobaricamente, quer dizer que a pressão constante. Pressão constante. Realmente, de A para B, a pressão está constante. Então, veja bem, em primeiro lugar, o gás expandiu-se, até aí é verdade. Depois ele disse, isobaricamente, de A para B eu estou vendo que a pressão é constante, a pressão nem aumenta nem diminui. Até aí está certo. Agora vamos ver a última informação. E sofreu um esfriamento. Opa, vamos voltar para o gráfico. Olha, a isoterma de baixo tem temperatura T1. A isoterma de cima tem temperatura T2. Ele saiu da temperatura T1 para T2. A temperatura aumentou, então ele não esfriou, ele esquentou. Então, de A para B. Em A, a temperatura é T1, porque é uma isoterma. Isoterma, todos os pontos têm a mesma temperatura. Então, no ponto A, a temperatura é T1. Quando ele chega em B, a temperatura é T2. Mas a temperatura mais alta, a isoterma mais alta, tem temperatura mais alta. Está escrito aqui, T2 maior que T1. Então, o gás passou de uma temperatura menor para uma maior. Ele não esfriou, ele esquentou. Veja como esse item A podia confundir. Porque quando ele diz, no trecho AB o gás expandiu-se, está certo, aumentou de volume. Isobaricamente, está certo, a pressão ficou constante. E esfriou, não. De A para B ele passou de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Ele esquentou. Falsa a letra A. Mas muito perigosa, viu? Falsa a letra A. Então, está aqui o comentário da letra A, né? V aumenta, T também aumenta. Olha no gráfico aí, pressão constante. V aumenta, T também aumenta. Então ele não esfria, ele esquenta. A gente já tinha comentado. Agora vamos comentar a letra B. Tá? Veja bem. Deixa eu ler a letra B antes.
A letra B está dizendo, no trecho BC, o gás perdeu energia interna. Perdeu energia interna no trecho BC. Olha, de B para C a temperatura não varia. A energia interna depende da variação de temperatura. Meus amigos, se a temperatura não variar, a energia interna também não variar. Não vai variar. Né? Se a de B para C não variou a temperatura, não. Porque é uma isoterma, mesma temperatura. Então, quando não varia a temperatura, a energia interna também não varia. Então, analisando aqui, olha, você pode ver aqui, tá certo? Olha aí a variação da energia interna. Mas a temperatura ficou constante. A gente viu o gráfico. Então, T constante, não variou a energia interna. Logo, essa opção também não está correta. Não está correta. Porque ele disse que o gás perdeu energia interna. Não. Temperatura constante, a energia interna não varia. Vamos analisar a letra C. Ok? Muito bem. Vamos analisar a letra C agora. A letra C, ele diz o seguinte, olha, como V é constante, então não tem trabalho. ΔV é zero. Se o V é constante, ΔV é zero. Então não há realização de trabalho. Não há realização de trabalho. Por isso que a letra C continua sendo falsa. Não há realização de trabalho. A letra C, no trecho CD o gás realizou trabalho. Não tem trabalho, tá certo? A gente acabou de mostrar, não tem trabalho porque de B para C, o volume não varia no gráfico inicial, o volume não varia. Agora, quando você analisa a letra D, temperatura constante, não tem variação de temperatura, então também não tem variação de energia interna. Temperatura constante, então não tem variação de temperatura. Então, se não tem variação de temperatura, a variação da energia interna é zero, verdadeira. Então, a resposta da questão é a letra D de dado. D de dado. Ok? Vejamos agora a questão de número 3. Em um recipiente contendo água, foram colocados 2 balões, A e B. As paredes são rígidas, quer dizer, mesmo que o gás se expanda, ele vai empurrar as paredes, mas as paredes não vão se deslocar, não vão se deformar. Paredes rígidas. Quer dizer, se o gás se expandir, ele vai empurrar a parede, mas a parede não vai andar, não. O recipiente não vai aumentar de volume, não, porque elas são rígidas, né? E diatérmicas. Ou seja, permite troca de calor. Elas são diatérmicas, né? Ela permite que o calor passe para dentro do gás ou para fora do gás, o recipiente. Esses 2 balões eram conectados por uma válvula V, inicialmente fechada. Para determinar a variação de temperatura, você usou um termômetro dentro do recipiente para ver se a temperatura variava ou não, botou lá um termômetro. Botou um termômetro lá, o balão A estava preenchido com gás e o balão B tinha sido evacuado, um cheio e outro vazio. Iniciou-se a experiência fazendo a leitura do termômetro. Em seguida, abriu-se a válvula de modo que o gás pudesse se expandir para o outro balão. Quando o sistema novamente entrou em equilíbrio, usou o termômetro antes de abrir a válvula, depois usou o termômetro após abrir a válvula. Então, os resultados mostram que não houve variação de temperatura. Então, veja bem, inicialmente tem gás do lado esquerdo, o lado direito vazio, vácuo. Tá? Tudo bem. E tem um termômetro ali para medir a temperatura do sistema. O sistema está dentro d'água aí, né? Ele disse que os 2 balões estão submersos na água. Tá certo? Aí ele abre a válvula, aí o gás que estava só à esquerda, expande-se e vai ocupar os 2 balões. Ele estava só num, agora está ocupando os 2. O gás se expandiu. Tá bom? O gás se expandiu. Mas ele diz
que o termômetro continuou marcando a mesma temperatura. Está lá no enunciado. O gás se expandiu, porque a válvula abriu, né? O gás conseguiu abrir a válvula foi liberada, o gás expandiu-se, mas depois, no final da experiência, o termômetro está marcando a mesma temperatura, segundo o enunciado. Então vamos ver as afirmativas. Primeiro, ele diz aqui: não houve troca de calor entre o gás e a água. Não, porque se ele diz que o termômetro, a temperatura antes da água era uma e no final é a mesma temperatura, ora, se a temperatura da água não variou, é porque a água nem ganhou o calor do gás, nem perdeu o calor para o gás. Atente bem, o enunciado diz que no final da experiência a temperatura era a mesma do início, não houve diferença na indicação do termômetro. Isso quer dizer que o gás nem perdeu calor para a água, nem ganhou calor da água, porque a água continuou com a mesma temperatura, não houve troca de calor. E quando não há troca de calor, tá certo? A transformação é o quê? E adiabática, né? Adiabática. Então, essa primeira afirmativa já permite concluir que ela é adiabática, o calor é zero. Tá? Mas vamos para a segunda afirmativa. O processo de expansão do gás ocorreu sem realização de trabalho. Também está certa, porque ele diz que as paredes são rígidas. Ou seja, o gás se expande, mas não consegue dilatar o recipiente, não consegue dilatar, não consegue aumentar o volume. Então, no processo da expansão, tá certo? Do gás, ocorreu sem realização de trabalho. Também está certa, pelo que ele disse antes. Ele disse que o gás não consegue, que as paredes são rígidas, então o gás não consegue dilatar. Tá? E no terceiro, a pressão do gás não foi alterada. Bom, veja bem, ele não recebeu nem perdeu calor. Não houve realização de trabalho. Quando a gente colocar... ainda falta a quarta, né? Vamos deixar essa terceira aí. Eu acredito que vai haver variação de pressão. Eu acredito. Por quê? Eu acredito porque se o volume aumentou e a temperatura ficou constante... Se o volume aumentou e a temperatura ficou constante, é a lei de Boyle. É uma transformação isotérmica. Né? Isotérmica é a lei de Boyle, nessa terceira aí. A gente vai ver. Então vamos ver. Vamos ver a solução. Né? Está aqui a lei da termodinâmica, aqui embaixo, né? O calor recebido é o trabalho realizado mais a variação de energia interna, mas pela afirmativa 1, não houve troca de calor. Então, o calor desaparece, é uma adiabática, né? O calor desaparece. Em seguida, ele diz que a temperatura ficou constante, então também não há variação de energia interna aqui abaixo da figura, Se não há variação de temperatura, se não há ΔT, também não há ΔU, abaixo da figura, esse número 1 aí, né? Se não há variação de temperatura, porque o termômetro não detectou essa variação, então também não tem variação de energia interna. Como a expansão foi livre, a gente disse que o gás também não realizou trabalho. Então, quando você bota aqui na equação de baixo, ó, não teve calor, não teve trabalho e não teve variação de energia interna. Aqui abaixo da quarta afirmativa, né? Não teve calor porque foi adiabática. A gente viu na afirmativa 1. Tá? Não teve trabalho porque o gás se expandiu, mas não conseguiu empurrar as paredes. Então ele não realizou trabalho. Tá? Não houve ΔV. E também não houve ΔU, porque quando a temperatura fica constante, a variação de energia interna é nula. Não ocorre variação. Portanto, meu amigo, a primeira é verdadeira. A segunda é verdadeira, e pelo que nós estamos vendo aqui, né, como a temperatura não mudou, a energia interna não varia, nós temos que a quarta também é uma opção
verdadeira, a quarta. Agora, a terceira tem um erro, porque, veja bem, a temperatura ficou constante, mas a pressão é o inverso do volume. Ou seja, se o volume aumentou, a temperatura diminui. A terceira está falsa. Ele está dizendo que a pressão não foi alterada. Pelo gráfico, foi. Que quando o volume aumenta, a pressão diminui. A terceira é a única que está falsa. A quarta também está confirmada, né? Portanto, nós respondemos a questão marcando a letra D de dado. Ok? Vamos agora para a questão de número 4. Um mol de gás monatômico, né? Gás monatômico, ele se comporta exatamente como o gás ideal. O calor específico molar do gás, durante a solução, vamos dizer o que é o calor específico molar, né? Então, o calor específico molar do gás a volume constante vale 3 calorias por mol grau Celsius. Tá? Então, o gás realiza um aquecimento isométrico ou isovolumétrico. O volume é constante. Sendo que a temperatura eleva-se de 27 para 50. Então, você já tem a variação de temperatura aí. Tá certo? Ora, ele quer saber a variação de energia interna que aconteceu no gás. Tá bom? A temperatura do gás variou de 27 a 50. Eu já tenho o ΔT aí. Né? 50 menos 27. Foi 1 mol de gás. Então, também já tem a quantidade de mols aqui. E o que é que ele diz? Mas sei que o processo foi isométrico. O volume foi constante. Ele quer que você determine a quantidade de calor que o gás recebeu e a variação de energia interna. 2 cálculos. A quantidade de calor, o Q, e a variação de energia interna, o ΔU. Vamos começar a solução. Repare. A quantidade de calor que vocês conhecem é MC Δθ, sendo esse C o calor específico do gás. Mas quando ele não dá o calor específico, ele dá o calor específico molar, aí a fórmula muda. Quando ele não dá o calor específico, mas dá o calor específico molar, tá certo? Então a fórmula muda, era Q igual a MC Δθ. Olha como ela fica agora. Q igual a N, N é o número de mols, que é 1 mol no enunciado. E C' é o calor específico molar. Então mudou a fórmula de calor sensível, mudou. Se C for o calor específico, é aquela antiga fórmula. Se C for o calor específico molar, a fórmula muda para Q, NC' Δθ. Dito isso, vamos à solução. Vamos começar com a primeira lei da termodinâmica. O gás ganha calor, realiza trabalho e a energia interna aumenta. Tudo bem. Primeira lei da termodinâmica. Agora, o trabalho, PΔV, mas eu me lembro que ele disse que a transformação era isométrica ou isocórica. Então, V fica constante, então ΔV é 0, então não tem trabalho. Toda transformação isocórica, o gás não realiza trabalho. Por quê? Porque o trabalho é PΔV, mas o V é constante, não variou. Então, o trabalho é 0. Já não tem trabalho. Toda transformação isocórica em que o volume permanece constante, não há realização de trabalho. O gás não realiza trabalho, porque não tem ΔV. Então, o trabalho é PΔV. Então, tudo bem, não tem trabalho. Agora, se não tem trabalho, aí a primeira lei da termodinâmica corta o trabalho lá da primeira lei, fica Q igual a ΔU. Reduziu-se, não tem trabalho, então a primeira lei agora é Q igual a ΔU. Que é o calor recebido, ΔU é a variação de energia interna. Muito bem, ele quer que calcule cada um deles. Se eu calcular o primeiro, é igual ao segundo, porque não são iguais. Ele pede lá no enunciado, calcule o calor e a variação de energia interna. Sim, mas se eu calcular o calor, ele é igual à variação de energia interna. Então vai ser um cálculo só. Um cálculo só, eu posso usar a equação do calor. Calor sensível. Mas quando eu conheço, não o calor específico do gás, mas o calor específico molar do gás. Eu não conheço o C, conheço o C', que foi dado.
Aí coloca na equação, como se trata de 1 mol, N igual a 1. 1 mol, N igual a 1. Né? Esse N que está aí é o número de mols. É o número de mols. Então, N igual a 1. O calor específico ele deu 3. E a variação de temperatura, 50 menos 27. Faz as contas, ΔU igual a 69 calorias. Aliás, Q igual a 69. Mas o ΔU é igual. Então, os dois, tá certo? São iguais a 69. O que indica como resposta a letra D de dado. Tá certo? Não esqueça, né, que esse N é o número de mols. Ok? Tudo bem. Que no enunciado foi igual a 1. E que o calor específico molar também foi dado. 3. Pronto, fez as contas. Chegamos à conclusão, letra D. Mais uma questão de termodinâmica, né? Um gás perfeito, a massa 40 gramas. A pressão invariável, então pressão constante é isobárico. Né? Pressão invariável, ele deu a pressão. E a temperatura aumenta de 20 para 40 graus. O gás tem uma massa de 40 gramas. A pressão desse gás permanece constante, mas ele evolui de uma temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Ele quer que você calcule a variação de energia interna do gás. Ele dá a massa molar do gás, tá certo? Dá o calor específico molar e dá a constante universal dos gases, ok? Mas vamos começar pelo seguinte: se ele pede a energia, a variação da energia interna, vamos começar pela fórmula de variação de energia interna, tá certo? Vamos começar por ela. Olha aqui, variação da energia interna, ΔU igual a 3 meios de nRT. Só existe variação de energia interna se a temperatura variar. Isso a gente já sabe. Mas a temperatura variou. Né? Então, vamos primeiro calcular o número de mols. O número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar. Isso foi no início, quando nós começamos a estudar gases. O número de mols, N pequeno, é igual a massa do gás sobre a massa molar. 40 dividido por 2, 20 mols. Já achamos o N da equação. Continuando. Aplicando agora na equação 3 meios de 20, porque nós determinamos, tá certo? O que mais? Esse R aí foi dado no enunciado, né? 2, e a variação de temperatura, 40 menos 20, ou seja, 1.200 calorias, indicando, para a resposta da questão, a letra B. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, bom dia, até a próxima e cuidem-se.